Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é meu aniversário, hein? Quem é que já me mandou os parabéns aí? Manda os parabéns aí pra nós, escreve nos comentários aqui e escreve pra nós se você tá gostando também. Hoje nós vamos ler Mateus 26, então presta atenção que hoje a coisa começa a complicar, né? Hoje Jesus é perseguido e morto, entregue por Judas. Vamos lá, gente. Que leitura, né? Que leitura para um dia de aniversário. Deus está querendo falar comigo. Será que Ele está querendo falar com você também? E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabei que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem, mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que é esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que, como quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes do sacerdote e disse: Que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. Eles lhe pesaram 30 moedas de prata e desde então buscava a oportunidade para entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo, eles disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E entristecendo-se eles, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele diz: Tu o dizes. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe:
Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: Assenta-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-o adormecido e disse a Pedro: Então nem numa hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-se outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviados pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: Eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras se dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, todo o conselho, buscavam falso testemunha contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2, e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Jesus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu é Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem
assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas. E outros o esbofeteavam, dizendo: Profetizai-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ora, Pedro estava assentado fora do pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E dali a pouco aproximaram-se que ali estava e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Gente, se passaram quase 2000 anos. Jesus morreu com 33 anos. E desde então, as pessoas ainda têm negado Jesus, ainda têm feito como Pedro, têm negado Jesus, têm negado a Cristo, têm fugindo, dizendo: não o conheço, não sei de nada. Se vendem nesse mundo por algo menor, se vendem para ficar bem com todo mundo. Eu nem tenho palavras para expressar a tristeza que eu sinto quando eu leio esse texto. Mas por outro lado, eu sei que, como mesmo Jesus disse, estava escrito assim, tinha que ser. E aqui, mais uma vez, a gente há de lembrar que o Cristo, nosso Senhor Jesus, morreu por nós. Uma mensagem fortíssima para mim no meu aniversário. E é por isso que eu tomei essa decisão na minha vida, de levar a palavra para vocês. Eu já estou mais para lá do que para cá, como se diz. Dificilmente uma pessoa vive mais de 100 anos. Então eu já estou mais perto do meu fim do que do meu começo. Só que esse meu fim está sendo para mim um começo, um novo começo. Espero que vocês entendam isso e que vocês todos também tenham a cada dia um novo começo com Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Se inscreve no canal aí com o meu presente de aniversário. Chegamos aos 1000 inscritos. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, sempre, para sempre e sempre. Continuem se inscrevendo, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais para levar essa palavra para todos que precisam ouvir. E se você sabe de alguém que precisa ouvir essa palavra, ouvir o Novo Testamento, passa para ele também esse vídeo. Faz favor, compartilha. Isso aí. Um abraço para todos vocês, uma excelente noite e o Senhor os acompanhe, guarde nessa noite, os ilumine e os abençoe. Amém.